Bem-vindos, nossos telespectadores ou nossos web espectadores da DVZ TV. Mais uma vez estamos gravando o DVZ Entrevistas. Hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão ver a pessoa especial que está conosco num lugar especial e numa hora especial. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Vou relembrar um pouquinho toda a nossa programação da DVZ TV. Você tem a partir das 18 horas a grade completa, tendo o DVZ Notícias, Debate Esportivo, DVZ Mulher, além do DVZ Entrevistas, toda a nossa grade a partir das 18 horas completa para que você e sua família assistam. Nós temos o DVZ Notícias, Debate Esportivo, Mulheres que Fazem, DVZ Entrevistas. Temos novidades vindo por aí, mas por enquanto ficamos com essa nossa programação diária. Estamos aqui com o Frei, que hoje representa para nós muito mais do que o que ele foi ordenado recentemente. Ele representa também uma pessoa que traz o benefício da palavra de Deus. E vamos falar aqui um pouquinho com ele, num bate-papo bem descontraído, e vocês vão ver por que o lugar é especial e o horário é especial. Boa tarde, Frei. Muito obrigado por ter nos recebido aqui hoje. Ficamos muito honrados em tê-lo também em nosso programa. Nosso objetivo principal é estar aqui conhecendo. Claro que a gente já conhece bastante do Frei, a comunidade já o conhece, já o reconhece, mas a gente queria conhecer um pouquinho da história, aquela história que a gente conta só quando está sentado numa roda de amigos, que é o que a gente pretende fazer aqui hoje. Obrigado, a câmera é sua. Muito boa tarde a todos e a todas, que neste momento são poucos, né, que estão nos acompanhando, mas assim que este nosso momento descontraente, de bate-papo legal, vai entrar no mundo da web, né? Muitos e muitas vão me reconhecer, vão nos reconhecer que realmente este bate-papo é mais do que nunca para juntos, na simplicidade daquilo que nós iremos responder, na simplicidade daquilo que irá ser perguntado. Mais uma vez nós vamos acrescentar algo de novo a respeito daquilo que nós com o Márcio, com vocês da produção, já temos feito para o trabalho realizado, assim tão nobre, tão lindo, a respeito da minha caminhada e, acima de tudo, a coroação de tudo isto com a minha ordenação sacerdotal, que foi no sábado passado, e no domingo, aqui nesta minha comunidade, em São José do Canoas, a minha primeira missa, né? Obrigado, Frei. Eu conversava um pouquinho com seu pai, e o Frei nem sabe disso ainda, mas eu perguntei a ele como é que foi o início, como é que você iniciou? Aí ele me fez uma colocação que eu achei fantástica. Ele falou: olha, pode ser que a gente tenha contribuído como família para isso, mas veio dele a vontade de estar seguindo esse caminho. Teve algum estímulo? Após uma visita que recebemos no colégio, algumas pessoas bastante importantes, é que ele abriu definitivamente os olhos, e agora eu estou com meu filho dividido já faz 16 anos. É isso que teu pai colocou. Como foi esse início? A história, ela tem sempre muito a nos ensinar, e acredito que ao longo dela é mais do que um dever, é uma obrigação de nós, que de certa forma acreditamos, e acima de tudo isto, né, podermos, e até mais do que nunca é um dever, como eu já dizia, fazer com que a nossa história seja interpretada, porque é possível nós descobrirmos aquilo que no dia de amanhã vai, de certa forma, garantir uma nossa felicidade, uma realização, quando realmente somos capazes de interpretar os passos que nós vamos fazendo dentro da própria história. Quando eu estudava no colégio Castelo Branco do Canoas, né, quando pela primeira vez os freis, como vocês percebem, né, o frei vestido assim, os freis agostinianos fizeram uma visita no colégio. Eu estava estudando a 5ª série. Então isso tem me chamado muito a atenção, mas digamos não sei se digo um richiamo, va bene, dizem os italianos assim, um richiamo, né? Parece que tem me chamado novamente, porque ainda hoje, né, Deus conserva esse propósito tão lindo no meu pai, que ele é ministro da Eucaristia aqui na comunidade. Já fazem
praticamente quase 30 anos, né? E o que aconteceu? Várias vezes os missionários, os freis, os padres, quando vinham aqui na minha comunidade celebrar missa, muitas vezes eles vinham almoçar aqui na minha casa, né? Sejam os missionários, freis, os padres. Então, de certa forma, eu tenho sempre muito conservado esta proximidade com a realidade da igreja, com o presbitério, digamos assim, né? Com a figura do padre, a figura do frei no altar. Então a visita dos freis agostinianos no colégio Castelo Branco do Canoas, isso em 1995, como eu já dizia, tem me motivado ainda mais. E depois daquilo fiz uma visita no seminário de Ampere, aqui perto, né, como todos sabem. Mas em 1996 que eu ingressei no seminário Santa Mônica, em Toledo, como a gente já teve modo de ouvir, né, ao longo da celebração da ordenação e também da primeira missa, todo este meu histórico, né? Então, tem essa bela história, como eu dizia, particular minha, mas também familiar, né? O berço católico que tenho nascido, o esforço sempre do pai e da mãe para com a própria igreja, com a realidade da família, sempre vivendo a realidade daquilo que realmente é o sonho de Deus, né? É essa unidade, é a família, sim, trabalhando unida, mas também rezando unida, né? O que é mais importante de tudo é rezando unida, né? Falávamos um pouco antes da entrevista alguns assuntos positivos, alguns que a gente ouve que não são tão agradáveis, que aconteceram aí na semana passada, já que hoje, a partir de hoje, segunda-feira, todas as 21, gostaria de dar assim, uma palavra do Frei. Eu, como sou da área de educação, e a gente vem falando muito isso no nosso programa, a base, a estrutura, a família, a gente insiste muito, e dando aqui alguns depoimentos para os pais e educadores, que são educadores, a importância da estrutura familiar na formação da personalidade e na formação também do indivíduo, porque aquela fase inicial de constituição do indivíduo está basicamente a sua estrutura familiar é que comanda. E aqui este exemplo bonito que é a sua família, que na verdade te deu a estrutura para poder te levar aonde você está hoje. Claro que não só a família importou a sua vocação, a sua vontade, a palavra de Deus que te chamou, né? E foi levado a isso, mas insisto em estar falando para os pais e para as mães que eles são fundamentais. Daqui para frente, Frei, nos seus sermões ou nas suas conversas na comunidade, o que você mais enfocaria nesta parte da educação do nosso jovem pelos pais, a importância deles para com seus filhos? Acredito que um desafio que eu irei enfrentar, já tenho de certa forma enfrentado um pouquinho com resultados excelentes, seja na realidade brasileira, mas também, e acima de tudo, um trabalho que tenho desenvolvido com outros freis na realidade italiana, na paróquia onde eu e outros freis auxiliávamos na realidade da catequese, de palestras, de formação. Nós temos, ao longo de alguns anos, né, isso vão fazer 3 ou 4 anos, quando estávamos como freis brasileiros na Itália, como estudantes, nós tínhamos a nossa base de trabalho voltada para a realidade das crianças. Eu acredito que o desafio, logicamente, particularmente meu hoje, seja esse, mas é um desafio que acredito ser da própria igreja e da sociedade de um modo geral, de todos os educadores e educadoras. Ou seja, a base de tudo, a realidade de tudo é a criança. Você chega até o pai, até a mãe, até o vovô, até a vovó, iniciando com a criança. Porque é uma pedagogia que eu, como frei sacerdote, certamente já tenho adotada, mas como você falava nos sermões, nos desafios que irei enfrentar ao longo do caminho, né? Eu acredito que o meu esforço vai consistir em fazer com que eu tenha uma proximidade
de certa forma, das famílias, iniciando e fazendo com que as crianças sejam aquelas que, de certa forma, eles têm esse poder, essa capacidade tão nobre de bater no coração do pai e da mãe. Né? A criança tem este dom, podemos dizer, que perante um questionamento, um convite de uma criança, ou o pai ou a mãe, ele desiste inclusive de planos particulares deles ou dela. E acima de tudo, imaginando a importância que tem hoje a criança quando ela convida o pai e a mãe para ir e participar da igreja, para estar como uma família, como um pai e uma mãe na vida ativa, social, política, do convívio nosso do dia a dia. A criança, ela amolece, na verdade, o adulto, seja ele seu pai ou sua mãe, a criança tem esse poder. Esse poder, na verdade, é poder divino. A criança, ela representa a ingenuidade e a pureza de tudo, né, Frei? Então, eu queria esse reforço sobre o assunto criança, porque é de suma importância que a gente leve as nossas crianças, primeiro deixe-as se aproximar da igreja, estimule-as a se aproximar, porque num primeiro momento nós precisamos fazer isso, é a nossa função como pais, né? Daí para frente o caminho é todo dela, ela vai saber direitinho como seguir e ela vai ter o aconselhamento necessário dentro da igreja. Frei, sei também que tem algumas particularidades, como tocar gaita, algumas outras atividades, mas isso nós vamos fazer no outro bloco, que daqui a pouquinho a gente tem que encerrar o bloco. Eu gostaria de encerrar o bloco com uma pergunta bastante tranquila e bastante direta sobre a sua formação, porque você me contou um pouquinho a tua passagem, e isso já foi falado, mas eu queria saber da tua passagem especificamente na Itália. Passou quanto tempo lá e vai voltar quando para lá? Então, come tutti ormai já sanno, quer dizer, né, que muitos já sabem deste possível retorno, mas antes do retorno a gente veio, né? Então eu morei lá por 6 anos e um pouquinho, digamos assim, sendo que ao longo destes anos tenho concluído a filosofia que eu tinha iniciado no Brasil, né? Tinha estudado 1 ano aqui, e depois fiz a teologia, que são os estudos necessários para que o Frei se tornasse um sacerdote. Então esta passagem, ao longo destes anos, na Itália, de certa forma, tenho voltado realmente às origens da minha família, que no ano de 1896 saíram da Itália e chegaram ao Porto de Santos, no Brasil. E isso também é motivo de muita alegria, mas, além disso, acredito que seja a formação, né, intelectual, religiosa, tudo aquilo que me tem proporcionado a Itália ao longo destes anos, tem feito em modo, realmente, nunca vou me cansar de dizer e repetir, que tenho realmente compreendido como muitas coisas, estimados amigos e amigas que vão assistir este vídeo, este nosso bate-papo legal, gostaria que vocês, digamos, fizessem tesouro destas palavras que o Frei vai dizer. Tenho compreendido que realmente muitas realidades da família, da cultura e da mentalidade brasileira estão no nosso DNA. Tenho conhecido muitas realidades, inclusive da minha família, de parentes, amigos, enfim, da nossa sociedade brasileira, de um modo geral, que realmente é próprio da nossa cultura, é próprio da nossa mentalidade, e temos que valorizar isto, né? Tem um instantinho que nós vamos encerrar o nosso tempo do bloco, já continuamos essa conversa, vamos para um rápido intervalo agora.